E tento sair dessa rotina. Não quero não, papo de mamãe. Só quero nome de menina. Um pouco conquistar meu coração. Fala, Gabriel, meu irmão. Que bom que você tá por aí, hein? Tomara que esteja gostando aí da conversa. Rafa entrou aqui, deixa eu ver. Olha ele aqui. Você fez a transmissão ao vivo e tal. Rafa aqui tá. Ah, ok. É, realmente tá tendo um problema lá com o Rafa. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Convidá-lo. Tá dizendo que ele não pode participar aqui. E eu não vou me meter a falar de direito para vocês, tá? Rafa, eu não sei se tu tá me vendo, mas qualquer coisa tu pode entrar por aí e me convidar também, tá? A gente pode, a gente pode tentar isso. É, de fato, não tá, o Rafael não tá ficando online. Se tu tiver me vendo aí, Rafa, tu manda um oi aí para eu saber que tu tá online. Agora, agora vai. Só um momentinho, pessoal. Oi, Carla, como é que tá, Tainá? E Tá aí? difícil, hein, meu irmão? Tá difícil. Agora foi, agora foi. Eu É, acho que eu tirando o microfone melhorou. Você está me escutando bem agora? tô legal, tá legal. Tá muito bom. Bacana, acho que estava alguma Rafa, e questão aí, com. vamos continuar, né? É, Claro, a gente claro. estava conversando que a gente está aquém do século XVIII, que sequer a gente conseguiu a igualdade jurídica, né? Como é que tu analisa Sim. isso? Então, o Dúcio, a gente gosta dos filósofos, né? O Ah, é. Dúcio, e é uma explicação racional. O Dúcio, ele diz o seguinte, que é o mito da modernidade, né? O que é a modernidade para a Europa? A modernidade para a Europa é a expansão, sobre as colônias, né? Aí você vê o fenômeno da modernidade acontecendo, a expansão dentro da Europa. E nós usamos como parâmetro, para o nosso estudo a modernidade que não é nossa, a modernidade que é da Europa. E nós usamos esses institutos, partindo do pressuposto da luta deles, não da luta nossa, Ah, né? muito legal isso. Então, assim, a gente, quando você fala, né, sobre a questão da Revolução Burguesa, a nossa Revolução Burguesa, ela não se deu. A nossa Revolução Burguesa, ela foi imposta. Né? Ou seja, a burguesia de lá chegou aqui já burguesia. Né? E aqui, quando sai a monarquia e fica a burguesia, ela é um reflexo do que acontece lá. Não é uma guerra daqui, não é uma luta daqui. Isso no caso brasileiro. No caso das colônias da Espanha, ibéricas, é muito diferente, porque eles tiveram guerras. Só que a guerra era entre os colonizadores e os crioulos, e os burgueses de lá. A gente nunca teve uma guerra do povo. Então, o direito nunca foi do povo. Essa visão também, ela parte muito de um direito, porque as pessoas analisam, fazem as análises de qualquer fenômeno, sem Uhum. encaixar esse fenômeno, o direito enquanto fenômeno, eu tratando aqui, sem encaixar no elemento histórico, né? No elemento Então, histórico. isso traz para a gente um problema desgraçado com relação ao direito, porque não é um direito construído a partir das bases históricas latino-americanas ou brasileiras, né? Não, não, não. E aí, com essa importação, a gente Uhum. vê que só os filhos, vamos dizer assim, dos escravocratas, né? Só os Uhum. filhos dos latifundiários tinham direito a fazer direito, né? Ou Exatamente. Coimbra, ou Recife, que eu acho que é uma das primeiras escolas. E isso dá ao direito essa característica, cara. Parece que os magistrados, a magistratura, né? Ela está acima. Então você vê, por exemplo, juízes, cara, se comportando assim que é inacreditável dentro de uma É. sociedade, dentro daquilo que Rousseau chama de contrato social, ou Thomas Hobbes, ou qualquer um. Né? Como é que tu analisa isso também?
aí eu vou para um cara que eu gosto muito, que é da USP, o Alisson Mascaro. E ele fala que justamente essa ascensão a essas provas, a esse modelo estatal, ele é uma ascensão já programada. São os filhos, né, da burguesia, da classe média, que ascendem, a esses cargos, e eles se tornam ilhas. Ilhas que eles são um pouco isolados da realidade, ou seja, da questão periférica. Aqui no Rio você enxerga isso assim, muito, muito fácil. Assim, os magistrados moram na Zona Sul, na Barra, mas vão lá e são juízes, por exemplo, em Nova Iguaçu. Então, assim, há um distanciamento que, enfim, que ele é do próprio formato do nosso Estado, né, do estamentos. Eles acessam a estamentos e eles protegem o próprio estamento. Essa é a grande, enfim, a grande crueldade. Os estamentos, eles se protegem. Então, o juiz protege o juiz, o promotor entra na mesma, os procuradores, entra todo mundo no mesmo bolo de proteção. Eu costumo dizer, Pedrão, que a gente vive um direito de uma empáfia. Por quê? A gente copia, num calor de 50 graus, 40 graus na telha, você é obrigado a andar de terno, que é uma cultura da Europa, não é uma cultura nossa. Sim, sim. E você começa a ver, assim, quando você entra no tribunal, a questão da pompa, a questão assim, é até difícil, É até difícil você entrar num tribunal, assim, levar alguma pessoa muito humilde no tribunal. Eles ficam com muito medo, porque aquilo dali, para eles, assim, quando eles falam com um juiz, até nos Estados Unidos dizem, o dia da corte, assim, quando eles falam, o cara leva a melhor roupa. Eu trabalho com direito previdenciário, quando tem audiência e tal. Assim, você vê assim, que ele se produz para aquilo, assim, você vê que aquele momento para ele assim, é um momento preciosíssimo, que ele vai lidar com o Estado, ele vai lidar com uma autoridade. Só que isso cria um certo afastamento. Mas aí eu vou dizer uma coisa. Primeiro, eu sempre digo o seguinte: a exceção faz a regra. Mas eu conheço uma pessoa humilde que conseguiu. Mas é exceção. A exceção faz a regra. E segundo, isso tem melhorado bastante. Não como deveria ser. Eu tenho 15 anos já de formado. E com certeza, a justiça e o tratamento dentro da justiça, mas assim, mudou muito. Só que ainda falta, assim, quilômetros e quilômetros. Tem um abismo, um abismo, ainda social. Falta um abismo. Ainda falta. A gente não vê muito isso na Justiça do Trabalho. Eu já joguei bastante na Justiça do Trabalho. A gente vê na Justiça do Trabalho uma questão mais humana, mais perceptível. A gente vê alguns juízes também, por exemplo, que atuam com previdenciário, assim, com um olhar mais humano também. Mas isso, assim, não é a regra. Eu só vou contar uma questão de um juiz, uma vez que eu conversei com ele, que é a questão do trabalhador rural, que é um dos grandes problemas que nós temos, que nós achamos que somos um país industrial, e na verdade nós somos um país rural. Nós dependemos do trabalhador rural. E eles têm problema para se aposentar porque é o boia fria, É aquela pessoa que vai prestando serviço num lugar, no outro, e no final ele tem problema para se aposentar. E esse juiz, ele estava me contando, que na audiência, quando ele vai ter uma audiência com um trabalhador rural, a primeira coisa que ele faz é estender a mão para o trabalhador rural. Que legal. Aí eu falei, poxa, que bacana, mas por que você faz isso? Olha a sacada do cara, que bacana, Ele falou, olha, eu dando a mão para ele, eu sei que ele, assim, ele vai ter essa segurança, e outra coisa, eu vou perceber se ele trabalhou e se ele está dizendo a verdade ou não, porque ele vai ter a mão calejada ou não. Sim. Ou seja, existem ainda bons juízes no Brasil, a gente ainda tem isso, mas é uma construção, é uma construção. E talvez a assim, gente tenha, desculpa te interromper, talvez a gente tenha um processo, de construção do direito que ainda está se desgarrando desse modelo europeu,
se adequando ao modelo brasileiro, a partir das nossas, né? E talvez muita gente está entrando no direito com essa perspectiva de mudança, né, bicho? Então, isso que me deixa mais feliz, né? Que essa geração nova, né, que está entrando, eles já estão entrando já com essa cabeça já de mais humana, uma percepção da realidade mais nua e crua, né? Eu lembro que eu tive um professor, anos atrás, ele era promotor de justiça. Ele dizia assim, que quando o promotor passava num concurso, a primeira lotação dele tinha que ser na Central do Brasil, né? E daquele filme, né? Onde chega o trem no Rio de Janeiro. Porque assim, tem muita gente que acessa o cargo público, a pessoa nunca pegou um ônibus na vida, a pessoa não tem um contato com a realidade. Não que isso seja a regra, não estou dizendo que é a regra, mas isso macula demais esse distanciamento, entendeu? Isso daí a ideia é que o magistrado é um servidor público, só que a gente olha para o juiz ou para o promotor como se o cara tivesse com um chicote na mão para te detonar. Mas o cara tá ali para promover justiça, né, bicho? Justiça. Assim, eu gosto muito de etimologia, estudar as palavras. Tem uma palavra que eu não suporto no direito, que é quando você passa num concurso público e toma posse. Como que eu vou tomar posse de algo que é público, Pedro? É interessante, cara. Mas interessante. Como que eu vou me apossar de algo que é público, Pedrão? O servidor público, ele hoje em dia ele está no olho do furacão, né? E eu sempre falo assim, e ele está no olho do furacão não é à toa, porque ele teve um distanciamento também, ele teve uma postura que não era condizente com o munus público dele, né? E agora, a gente está no meio de uma reforma administrativa que com certeza vai sobrar muito para os servidores públicos. Ou seja, a gente acabou de passar por uma reforma previdenciária que a gente foi duramente castigado. E a gente vai passar por uma reforma administrativa agora, também vai ser daquelas. Né? Mas tem muito essa questão, assim, eu costumo brincar, né, que eu pergunto para os alunos o que eles querem fazer. Na primeira aula, eu pergunto, o que você quer ser na vida? Você está aqui por quê? E tem muito aluno que chega e pergunta assim, eu quero concurso público. Eu falo assim, mas qual concurso? Não, eu quero concurso público, mas peraí, qual concurso? Assim, você tem vocação para quê? Né? Porque assim, você pode ser delegado e você pode ser defensor, que são coisas assim que matérias distintas, pensamentos distintos e tal. O que você quer ser? Né? As pessoas querem, na verdade, muitas das vezes, passar no concurso público, né? Tomar posse, chamar para si o cargo público. E isso daí é uma questão que eu particularmente, eu critico bastante. Né? Antes de qualquer coisa, você é um servidor público. Você não está isolado no mundo. Né? Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando, estava na prefeitura, e tinha uma pensionista que estava com um problema, né? E veio uma pessoa falar comigo, você pode atender ela? Eu fiquei pensando assim, você pode atender ela? É tipo assim... servidor, pô. Assim, a pergunta não é você pode atender ela. Ela fala assim, você vai atender ela agora ou daqui a meia hora, entendeu? Assim, você não pode dar essa escolha. Sim, sim. Rafa, e aí a gente entra, né, numa seara que a gente se propôs a conversar, né? Porque a gente tá aqui conversando, teorizando sobre direito, bicho, e a gente vai... Acho que dá vai embora. Horas aqui, a gente vai trocar muita conversa aqui, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante e a gente conversar, que é a seguridade social. A gente está num país absolutamente dependente, né? E aí eu não quero entrar também numa outra discussão, até que ponto a sociedade vai se desgarrar do Estado e ter a iluminação liberal para, né? Mas a gente vive numa sociedade que depende muito disso que foi construído na Constituição de 88, dessa seguridade social, né? Tu poderia falar um pouco para a gente sobre a seguridade social, a importância dela? Eu gosto de contar o porquê que eu penso certas coisas, né? Porque
você não chega a conclusões porque você, às vezes, lê um livro, você tem que vivenciar as coisas. Em 2016 para 2017, aqui no Brasil, as pessoas começaram a falar muito sobre a Previdência do Chile. Eu já tinha feito uma pós-graduação, já tinha feito mestrado e tal. E as pessoas falando da Previdência chilena, eu peguei e falei, bom, vou para o Chile. Né? Peguei meu e-mail, abri, comecei a entrar em contato com os professores de Direito Previdenciário no Chile e parti. Fiquei 15 dias no Chile estudando a Previdência dos caras. Primeiro baque assim, que eu tive, Pedro, foi quando eu cheguei no aeroporto para fazer o transfer pro hotel. Quando eu entro assim no carro, era uma senhora mesmo, que estava dirigindo o carro, e eu cheguei lá, além da meia-noite, quase 1h da manhã, né? Eu fiquei assim, né? Falei, pergunto, não pergunto. Pergunto, não pergunto, pergunto, não pergunto. Rafael, você não está perdendo, não vai perder nada, pergunta. Tudo bem, eu falo espanhol, né? Falei, tudo bem, né? A senhora é aposentada e tal? Ela, sou sim. Eu falei, Rafael, já perguntou se é aposentada, vai embora, pergunta o resto. Falei, se a senhora continua trabalhando, né? O mais invasivo do mundo, né? Ela respondeu sim, continuo trabalhando. Aí ela mesmo respondeu, falou, olha, eu tenho que continuar trabalhando, porque senão eu não consigo sustentar a minha família. Bacana. A pensão não é boa, a aposentadoria não é boa. Ela falou assim, eu ganho menos de um salário mínimo. Aí ela olhou para mim e falou assim, você vai ver como é o custo de vida aqui. E eu, assim, olhei aquilo assim, aquilo me impactou, né? Assim, no segundo dia eu já estava fazendo conta, né? No segundo dia eu já estava olhando e falando, opa, eu acho que eu vou levar alguma coisa pro hotel, para fazer um lanche no hotel, porque não dá para ficar na rua, não. Eu já estava no supermercado no segundo dia também, viu? Eu falei, bom, esse negócio de comer na rua não dá, não. E o que eu percebi ali, né? Eu percebi que você tinha uma falácia, você vendia um modelo de previdência que, no caso concreto, era totalmente falacioso, né? E você via isso na prática, você via isso na ponta do iceberg, né? É o tal do estudo empírico, né? Você ir no campo e ver o que está acontecendo com as pessoas. E eu sentei lá com alguns professores, né? E todos eles queriam saber também como era a Previdência do Brasil. Né? Então, assim, era uma troca, né? Todos eles ficaram horrorizados com a Previdência do Brasil. Né? Todos eles ficaram horrorizados com o modelo de Previdência que a gente tem aqui. Mas todos eles, assim, foram uníssonos em dizer que o modelo deles tinha que ter uma reforma urgente. Inclusive, um deles falou que, assim, que o Chile estava perto de uma comoção social, porque nós tínhamos alguns setores sensíveis dentro da sociedade chilena, que são justamente os idosos, que estavam desamparados. Né? E aconteceu um fenômeno no Chile, que é o seguinte, se você recebe menos que o mínimo, né, você pode optar, em dado momento, a um complemento pelo Estado, a uma espécie de uma beca pelo Estado. Perfeito? Só que o que acontece com isso? O Estado ele está fazendo isso como se fosse uma assistência. Só que o Estado não recebe, Pedrão, porque a Previdência lá é toda privada. Então, assim, o Estado, ele só fica... Né? Exatamente, o Estado só fica com ônus, ele não tem bônus nenhum, entendeu? Lógica, né? Que é a lógica, né? Que é a lógica. E eles diziam, o Estado, ele... cada vez mais ele está pensando, né, o estudo lá no Chile, enquanto a gente estava pensando em copiar o modelo chileno, o estudo no Chile era como voltar esse modelo, ou seja, como sair daquele modelo e encampar outro modelo. Aí eu voltei assim, né, falei, caramba, o que esse pessoal está falando na internet, né, não tem nada a ver, né, é aquele estudo, eu ouvi falar que no Chile é legal, bacana. Sem empirismo nenhum, né, sem empirismo nenhum. Sem empirismo nenhum. Eu até te mandei outro dia, né, um artigo que eu fiz lá para o site, né, até dizer para o pessoal que tá assistindo a gente, o site Labuta, lá da UERJ. É muito legal esse artigo, cara. É muito bacana, né, tem várias questões assim, do nosso dia a dia. E
eu fiz um artigo sobre isso, né, explicando assim, o que é esse movimento neoliberal. Rafa, eu acho interessante, porque da minha parte, né, que estudo os efeitos do neoliberalismo na educação, talvez eu tenha usado o mesmo livro que tu, que é o, não sei se tu usou esse, mas o David Harvey, ele faz uma análise da questão chilena, né? David Harvey, A partir do Chicago Boys, que tu cita também no teu artigo, né? Guedes é um seguidor do Chicago Boys, que vem da escola de Friedman, né? Na verdade, eu até coloco no artigo, né, que o doutorado, o mestrado e doutorado do Paulo Guedes é contemporâneo com os Chicago Boys, entendeu? Ou seja, sim. Esses caras que implantaram isso no Chile estavam, ao mesmo tempo, estudando com Paulo Guedes. Né? Só que o que acontece? Aqui a gente está pegando um movimento retardatário, né? Assim, lento, Brasil, a gente está querendo... Sempre... Exatamente. Eu gosto assim, Rafael, você é contra a reforma? Eu falo assim, eu sou contra essa reforma, porque eu acho que tem que ter reforma, tá? Tem que ter reforma. Agora, a forma e os interesses por trás dessa reforma que foi feita que são escusos demais. Né? Aí, Rafa, a gente volta na questão do contrato social, né? Sim. Quando você vê, e assim, o que eu achei interessante no teu artigo é tu citar aqui, houve a capitalização da Previdência para o povo, mas setores do Estado não tiveram a dádiva que eles deram ao povo, eles não quiseram para eles. E a gente está seguindo esse modelo aqui, né? Os militares, por exemplo, não entram, né? Os militares, você tem a questão, por exemplo, da magistratura e do Ministério Público, que, embora eles tenham sofrido duras mudanças, você não tem como comparar com o trabalhador braçal. A grande questão, Pedro, hoje em dia, e tem até um amigo aqui que está falando com a gente, amiga, a Tayana Almeida, que ela está falando sobre a uberização. Sim. O que acontece hoje na Previdência? Cada vez mais eu tenho um aumento da informalidade. E com o aumento da informalidade, isso repercute diretamente na ausência de contribuição para esse sistema. Ou seja, o sistema cada vez mais vai ficar deficitário. E, por outro lado, eu tenho um grande segmento da nossa sociedade desprotegido. Sim. E o mundo inteiro hoje estuda direito previdenciário para dizer o quê? Como que a gente tem que dar maior cobertura e cobrar dessas pessoas. Né? O Brasil está fazendo um movimento inverso. O Brasil está dizendo justamente o quê? O governo diz para o povo: a nossa previdência é deficitária e é ruim. Vai para a previdência complementar. Ou seja, você está indo para o seu próprio sistema. Né? E isso daí nós vamos ter uma repercussão forte disso em questão de anos. Rafa, tem duas questões. Que uma, né, é que no Chile a gente viu explodir a manifestação popular, praticamente toda a população foi para a rua, porque não suporta viver degradado como estão. Em termos de contrato social, a gente está antes do século XVIII, em termos de direito, de contrato social e de direito universal. Em termos de previdência, a gente está nos anos 70, bicho. Assim, o nosso modelo hoje, ele é perverso pelo seguinte: eu tenho castas dentro do serviço público. Isso é notório. Com o tempo, as emendas constitucionais elas vêm corrigindo isso. Só que, em vez da emenda promover uma igualdade, ela está, na verdade, acabando com direitos. Mas muita gente ainda se preserva dentro desse mundo. Isso daí, Pedro, é um modelo que nós usamos, que é o da Seguridade Social,
Só que, mais uma vez, a gente copiou, né, o modelo da Espanha e copiou o modelo de Portugal, né? Só que, quando chegou aqui, nós começamos a tropicalizar a Seguridade Social, né? Assim, a Seguridade Social, como nós temos hoje, ela é um Frankenstein, né? Só que ela continua sendo um Frankenstein, né? E esse é o grande problema. Você olha, por exemplo, sempre se fala a questão da filha do militar, né? É uma coisa que sempre vem à tona quando se fala de previdência e de questão de injustiça. Hoje em dia, enfim, isso acabou, você tem outras normas, mas ainda se perpetua esse sistema, né? Você perpetua, por exemplo, a questão com relação aos altos cargos, né? E isso aí é o que pesa na Previdência. A Previdência deficitária, Pedro, é a Previdência do servidor público. Porque durante muito tempo, o servidor público, ele ganhava a aposentadoria dele como um prêmio. Ele não contribuía para a Previdência, né? Mais uma vez, a gente voltando àquela nossa relação, e aí eu me incluo, enfim, a gente tem o mesmo pensamento. Nós somos, sim, eu também sou. A gente tem uma relação com o Estado muito deturpada. O brasileiro tem uma relação com o Estado muito deturpada. Então, muitas das vezes, você quer acessar, né, um cargo público, é a vantagem do cargo público, né? Então, essa vantagem vinha acompanhada com uma pensão, com uma aposentadoria completamente desproporcional, se você olhasse para o sistema geral, né? Ou seja, para o INSS, para o regime geral de previdência. Hoje, esses dois regimes, eles vêm, a questão de 20 anos, os regimes vêm se chocando e eles vêm praticamente se embicando para se tornar um só. Só que esse um só é um sistema péssimo, né? O ideal é que a Previdência ela seja atrativa. Porque eu quero, por exemplo, que o cara que está no Uber, né, ele queira realmente ter a proteção social. Por quê? Esse cara que está... Para mim, o maior fenômeno que tem são esses caras da bicicletinha, né, que ficam... Esse Uber Eats, né, os caras do Rappi e tal. Quando eu vejo isso, passa uma aula de direito previdenciário na minha cabeça. Por quê? O cara está no meio da rua de bicicleta, perfeito? Entre carros, risco lá em cima, e ele não contribui. Se esse cara ele sofrer algum tipo de acidente, e ele pode sofrer, esse cara está no desamparo, entendeu? Esse cara está largado. O máximo que vai acontecer, se for muito grave, a doença dele, o resquício, né, o que sobrar dele, se, por exemplo, ele ficar tetraplégico, uma questão desse porte, ele vai poder entrar, por exemplo, num BPC, num benefício de prestação continuada, né? É o máximo que vai acontecer com ele. Então, assim, cada vez mais, né, os excluídos estão sendo largados ao relento, né? E se você não contribui hoje, Pedro, amanhã, quando você tem um risco social, quando você você é afetado pelo risco social, quem vai ter que cobrir é o Estado, porque nós temos a dignidade da pessoa humana. Então, assim, por A mais B, vai desembocar no Estado. Se eu esvazio o papel do Estado, eu quebro o Estado quando eu faço isso. E aí rompe também a Seguridade Social. Eu tinha lido, Rafa, no teu artigo, a questão da uberização, né? Coincidentemente, a minha tese de doutorado é sobre uberização do trabalho docente, né? Então, o professor uberizado, né? Eu queria deixar aqui para o pessoal que se interessa pelo tema da uberização, que, primeiro, que uberização é a precarização total do trabalho, né? Uberização é a desregulamentação total. Não existe legislação, não existe, então as empresas trabalham, né, com o empregado ali sem nenhum tipo de obrigação de justiça com aquele empregado. E tem um livro do Tom Slee, eu não sei se está aí na tua biblioteca, né? Mas o Tom Slee,
ele escreveu um livro completo, assim, sobre uberização, sobre o fenômeno da uberização. E, cara, é Bacana. assustador o que Airbnb, Uber, todas essas empresas têm feito. Elas têm um discurso de fazer a ligação entre o cliente e o produto e não ter nenhum tipo de obrigação social com os trabalhadores. Eu vou falar algo sobre a questão da uberização. Primeiro, eu queria deixar aqui um abraço para o Bruno Bianco, que está assistindo a gente, advogado trabalhista guerreiro, advogado trabalhista de ponta aqui no Rio de Janeiro, é daqueles caras que ponta firme, né? Tá na luta pelos direitos sociais. Eu vou falar uma coisa sobre o Uber e sobre esses outros fenômenos, né? O Miguel Reale dizia o seguinte: fato, valor e norma. Você pode questionar tudo que você quiser do Miguel Reale, né? Mas nisso aí é lógico que ele escreveu. Eu tenho um fato social que é a questão do aplicativo, né? O aplicativo, o celular, ele mudou a nossa vida. O que acontece? A nossa sociedade, ela ainda não encontrou uma resposta para esse fenômeno. Pelo seguinte: esse fenômeno, ele coloca em situação de risco, né? Ele coloca de forma vulnerável algumas pessoas, né? E que, impreterivelmente, o Estado depois vai ter que amparar essas pessoas. Essa é a questão. Então, o que eu tenho que fazer com essas empresas para elas terem uma maior responsividade, ou seja, elas terem uma resposta social, justamente para adequar essas empresas, não é ao modelo americano, Pedro, é ao nosso modelo, entendeu? É ao nosso modelo, onde o cara que está na bicicletinha, ele não vai tirar $1.500 por mês. O cara aqui vai tirar 1.000 e pouco, 2.000. E ele vai ter 2 filhos. Então, assim, nós temos que adequar essas empresas à nossa realidade. A questão do Airbnb, por exemplo, é outro ponto, assim, seríssimo. Por quê? Você pega um município como o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, ele tem uma boa parte dele que vive do turismo, né? E uma das questões que gera tributo para o Rio de Janeiro são os hotéis. Sim. Perfeito? Pô, bacana. Quando você cria o Airbnb, e aí, meu amigo, quem tributa essa galera? Porque o cara do hotel, e a gente tem que olhar também o empresário. Eu não tenho esse olhar totalmente, não, o empresário é uma pessoa ruim. Não. E o nosso hoteleiro, como que ele fica? Porque o nosso cara do hotel, ele paga, ele assina a carteira. E ele está disputando com alguém que não paga tributo e não assina a carteira. Ou seja, entrou uma plataforma, né, que vende um serviço e que nós não tributamos esse serviço. E reparem só, o hotel fica em total desvantagem. Só que o hotel, ele tem cargos sociais. Então, o nosso empresário, assim, a gente tem que olhar muito bem para esses fenômenos, não só pela parte do povo, pela parte do trabalhador, como também de alguns empresários nossos que ficaram a ver navios, entendeu? Por exemplo, um dos pleitos dos taxistas. Eles dizem, ó, eu tenho que pagar 1.000 taxas, você não paga nenhuma, qual a vantagem aqui? E o que assusta é essas empresas se eximirem de qualquer tipo de digamos, obrigação social. Os caras o discurso deles é que eles fazem a intermediação, e aí essa sharing economy, né? Ele faz a intermediação entre o consumidor e o cara que está fornecendo, e se exime de qualquer tipo de legislação, né? Se exime de qualquer tipo de obrigação. Isso é uma privatização crua, né? E talvez até burlando o Estado, né? Eu chamo o seguinte, eu chamo de mercantilização dos direitos sociais. Né? Por que eu chamo de mercantilização dos direitos sociais? Quando eu avacalho a Previdência, que é o que o governo faz, eu digo o seguinte, olha, não vai para a Previdência é péssima. Faz o seguinte, vai para a Previdência complementar. Aí, reparem só, um direito social, que era algo público, ele passa a ser, na verdade, ele deixa de ser um contrato
desculpa, de ter uma relação de direito público para ser uma relação contratual. Então, na verdade, eu mercantilizo os direitos. Eu digo que o Estado, ele diminui, é o tal do Estado mínimo, só que ele diz assim, em particular, agora esses direitos sociais é com vocês. Nesse momento, Pedro, a gente tem uma questão séria, né? Porque não é todo mundo que consegue pagar por esses direitos. Né? E muitos desses direitos, né, eles são essenciais. Né? Assim, eu dou sorte aqui no Rio, principalmente na parte da Justiça Federal. Né? Eu acho que os nossos juízes aqui eles têm essa visão bem, assim, bem de defender a dignidade da pessoa humana. Né? Eles sempre protegem a questão da dignidade da pessoa humana. Só que cada vez mais a dignidade da pessoa humana está em xeque. Né? Ela está sendo colocada em jogo. Porque se eu tenho dinheiro, Pedro, eu consigo acesso aos meus direitos sociais. Agora, e se eu não tenho? O que vai acontecer? Tá jogado. O Estado está cada vez reduzindo o seu papel, né? Em contrapartida, eu estou alijando essa pessoa de um direito social. Esse é o grande problema. É muito complicado, bicho, quando a gente olha isso. E essa estratégia que acontece na Seguridade Social acontece na educação. Então, é aquele discurso, tudo que é público é ruim. Né? Cria-se essa mentalidade de que tudo que é público é ruim para privatizar isso. Né? E isso é uma coisa que eu observo, né, nas minhas pesquisas na educação e que você agora me revela que isso também acontece no direito, porque... Sim. Né? Sim. A Previdência... E aí eu fico pensando, bicho, quando eu vi aquele modelo de Previdência que foi votado e tal, eu fico pensando no cara que está no Piauí, debaixo do sol de 45 graus, né? Capinando ali, bicho. Esse cara vai trabalhar até 70 anos. Esse cara não vive. Quer dizer, foi a anulação da Previdência. A vida útil, né? Assim, uma das frases que mais se falam, que é uma coisa corriqueira e que está coberta de razão, é que nosso país tem uma dimensão continental. E ele tem problemas de um continente. Ele tem uma desigualdade... Realidades diferentes. Assim, bizarra. E essa desigualdade, ela tem como ponto central o trabalhador rural. Dentro dessa igualdade, o ponto central dela é o trabalhador rural. Tanto é que a Constituição de 88, ela em 2 oportunidades, ela diz, olha, vamos tratar os rurais como os urbanos. Tipo assim, totalmente. Como assim, né? Tipo, nós somos um país rural, nós somos um país agrícola, nós não somos um país industrial. Mas a ponta do iceberg, né, que a gente olha, é um problema ou outro. A nossa base, assim, o fundo do iceberg, que são os trabalhadores rurais, eles não aguentam trabalhar, meu amigo. Eles não aguentam, eles não têm seguro social que aguente isso. Porque eles estão totalmente expostos ao azar. É isso. Né? Eles trabalham sem EPI, eles trabalham sem carteira assinada, eles trabalham 12, 14, 16 horas. Tem situação análoga à escravidão. Aqui no Brasil nós temos isso. Então, assim, existe um delay, né, entre as principais capitais e a realidade brasileira. E aí eu lembrando aqui, novamente, o Gessé Souza, a elite do atraso, né? Porque muito disso também ocorre, porque... E aí quando eu falo elite, o pessoal confunde elite. Eu não estou falando do cara que tem um carro zero, né? O cara que comprou agora o seu Corolla. Meu irmão, você não é elite. Tenha calma. Porque calma, muita calma nessa hora. Alto, né? Muita calma nessa hora. Comprou o Corolla em 200 prestações. Pô, você tá falando de mim. Não, irmão, você tá do nosso lado, né? Você só tá ostentando por enquanto. Calma. Por enquanto, né? Porque por enquanto. E essa elite, bicho, ela, de um lado, ela suga, né, a potencialidade, quebrando os direitos da sociedade brasileira, né? E do outro, ela é subserviente. Ela tá ali
olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, querendo ser aquilo, bicho, querendo ser aquilo. Né, aquele modelo. E isso vai acontecer. Aí Tainá está falando que na saúde também a uberização, né? São todos os setores que estão... E aí a elite, bicho, ela vai afundando, pisando em cima da gente para tentar alcançar a Europa ou os Estados Unidos. A gente ainda é um país colônia. Se você parar para pensar, as grandes empresas, elas extraem daqui matéria-prima e levam, vão embora. E isso daí reflete no tratamento que eles dão para a gente. Eu sempre, quando eu dou aula, eu falo o exemplo da China, que eu acho que a gente tem que ter um baita de um cuidado quando a gente fala da China. Porque quando a gente compra um produto chinês, bicho, para e pensa que a pessoa que fabricou aquele celular está trabalhando de 16 horas por dia, né? E está morando num caixão. A pessoa mora num caixão, entendeu? Então, assim, nós temos que entender que as potências olham para a gente, não olham de igual para igual. Ninguém olha para o Brasil e fala assim, que bacana, de igual para igual. Não. Elas olham assim, o que eu quero desse lugar? A Amazônia? Pô, bacana. Matéria soja? Pô, bacana. Carne? Pô, eu quero a carne deles. Agora, e o trabalhador? Né? A que custo isso é produzido e refletido nesse trabalhador, nessa ponta desse iceberg, nesse extrato social? Eu acho que essa é uma questão muito complexa. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Já que falando do judiciário, o nosso judiciário, enfim, por mais que a gente tenha a questão do acesso à justiça, não são todas as pessoas que acessam a justiça. Então não são todas as pessoas que podem ter a sorte de ter uma sentença favorável que conceda um direito social a elas. É muito fácil falar em acesso à justiça quando você está numa capital, quando você é de classe média. É muito fácil falar isso, mas lá embaixo, o extrato social, eles não têm nem documento, cara. Agora o governo fez a questão desse auxílio, com relação a esse auxílio emergencial pelo coronavírus. A primeira coisa, não tem que ter um aplicativo. Eu falei, aplicativo? Eu falei, cara, essa galera às vezes não tem nem celular, entendeu? Assim, o distanciamento é que essa galera às vezes não tem nem celular. E o pessoal fica... Está acontecendo agora, né? Nós, professores, estamos num dilema. Não podemos ter contato com os alunos, e aí há uma pressão para que a gente faça a aula online, mas quantos alunos têm acesso, cara? Quantos professores têm acesso? Então, eu estou dando aula online, né, Pedro? E a instituição que eu dou aula online, ela fez o seguinte, ela ofereceu o Office para todos os alunos. Ela fez um acordo com a Microsoft, que ela abriu o Office para todo mundo justamente para não ter esse problema. E assim, quando eu vi que isso aconteceu, que todo mundo podia entrar e baixar o Office para si, eu falei, caramba, assim sim. Agora, aí se você... sim, né? Aí sim, né? Agora, se você não faz isso, meu amigo... Não adianta, né? Assim, o Office são 200 prata, 300 prata que a gente tem que pagar para baixar um programa, né, para você se disponibilizar e para você ter internet para aquilo. Sim. Então, assim, eu tenho uma peculiaridade com relação a esse momento da educação. Né? Tem muitas cobranças, já tem aula online. O momento é emergencial. Eu, particularmente, eu não acho que vai ser uma coisa que vai acabar agora. Eu acho que, periodicamente, a gente vai ter esse problema com essas pandemias. Eu não acho que isso daí é um fenômeno que a nossa geração não vai ver de novo. Eu só acho que ela mudou, Pedro, ela mudou a nossa forma de relação com as pessoas. A partir de agora, a gente vai ter outro relacionamento com as pessoas. Né? Essa quarentena, ela meio que tirou a gente de 220, sim, tirou da tomada, colocou a gente em 110 e botou tipo no cantinho para refletir. Você vai consumir tanto? O que você quer? Assim, será que
está valendo a pena tudo isso que a gente está fazendo, essa loucura, né? A corrida maluca que a gente vive. Isso daí eu acho que é um desafio, aí não é mais do direito, é um desafio pessoal nosso. Sim, sim. E assim, a educação, eu vou falar como pesquisador, né? Penso que o ano letivo já era, né? Embora eu pense também que os professores devem fazer um esforço, e vamos fazer, porque é uma questão até de princípio profissional da gente. A gente gosta de dar aula, né, cara? A gente tem prazer em dar aula, né? Eu fico agoniado, às vezes eu estou fazendo live aqui, estou atado aqui, vou fazer uma live. Porque produzir um conteúdo para que as pessoas reflitam e tal. Só que também tem uma questão, Rafa, que eu fico pensando, né, é muito forte na minha cabeça, que a gente tem que refletir, e eu acho que a gente não volta. Se a pandemia acabasse hoje, que não vai acabar, a gente não volta mais o mesmo. Ninguém volta. Eu não acho que as pessoas vão sair de casa se dissessem assim, acabou a pandemia. Ninguém vai sair de casa e vai sair correndo para o shopping para fazer fila em loja de celular. Não sei. Dar um treininho, dar um rolinha, treinar um jiu-jitsu, impossível. Nem o Gil, né, bicho? Nem o Gil tá rolando. Nem o Gil, só no vídeo, né? Só no vídeo. E isso daí, Pedrão, é um marco zero na nossa vida, né? É um marco zero. Eu lembro de outro marco zero que a gente teve, foi o celular. O Android, né? O smartphone foi um marco para a nossa geração também, porque nós pensamos de forma analógica, né? Eu, por exemplo, falo com o meu sobrinho ele é digital, eu sou analógico, né? Então, assim, essa barreira de sair do analógico e ir para o digital foi difícil para a minha geração, eu lembro disso, e agora a gente vai viver outro momento de transformação. E o pior, Rafa, é que a gente é influenciador analógico, vê? Dá trabalho. Exatamente, old school, né? Old school. Rafa, a gente tá chegando aqui no final, bicho, em função do tempo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, para o pessoal do direito, tem muita gente do direito assistindo. Bacana. E para a questão da seguridade social, acho que fizesse uma mistura para a gente encerrar nossa conversa, que foi muito legal. Tomara que eu consiga salvar essa parte aqui, porque a gente saiu e voltou muita gente. E vai dar certo. Te agradeço desde já, bicho, pela conversa, foi muito produtiva. Eu acho que a gente deixa pelo menos a pulguinha atrás da orelha de muita gente, né? É o pensamento crítico, né? É a questão de não aceitar a fórmula imposta, né? É repensar muitas vezes isso. Bom, duas coisas, né? Falar sobre seguridade social é um tema que me afeta diretamente, porque eu trabalho com isso, né? E eu digo que nós temos que trabalhar muito a palavra alteridade, né? Que é justamente você conseguir se enxergar no outro, né? E eu digo que a nossa sociedade, e eu me incluo nisso, né? Nós temos que começar a pensar no outro como um espelho, né? E saber que, por exemplo, aquele idoso que mora no seu prédio, né, que ele pode ganhar menos que um salário mínimo, ou que ele pode ganhar, hoje não tem essa possibilidade, hoje ele vai ganhar um salário mínimo, mas que às vezes um salário mínimo não comporta a necessidade dele, né? E por mais que ele ganhe um salário mínimo, às vezes ele vai ter um problema de saúde e não consegue pagar um plano de saúde. Então, o exercício de pensar seguridade social é um exercício de praticar o princípio da solidariedade, que é a base do sistema, né, do ponto de vista da alteridade. É você se colocar no lugar do outro. E isso daí é uma coisa que falta muito nos aplicadores do direito, né, mas muito mesmo, né? Eu vejo muitas pessoas que estudam direito para ser chamada de doutor, né, para botar um terno e ter uma ascensão social. Não procure ascensão social no direito, né? Procure transformação social, né? Se você começar a pensar no direito como um papel de transformador, de transformação social e não de ascensão, você está no caminho certo, tá? Agora, para o pessoal do direito, eu aproveitei o embalo desse convite do Pedro e eu vou fazer agora, toda quarta-feira, né, vou pedir para o Pedro divulgar, claro, eu vou convidar um ex-aluno
eu vou convidar um ex-aluno que trabalha com direito, né, para a gente trocar uma ideia sobre direito e como que está sendo o começar, né, o início dessa vida profissional. Porque eu vejo que na faculdade tem muita gente que não sabe o que fazer, né? Fica olhando para um lado, para o outro, quer concurso, mas aí quer advogar, mas aí falta dinheiro, mas aí quer ir para a noite, mas aí... é aquela coisa que cansa. A frase clássica que eu ouço dos meus alunos é: eu não vou advogar não, eu quero fazer concurso. Então a gente vai conversar sobre isso, eu vou chamar meus ex-alunos, né, vários ex-alunos que eu tenho que estão advogando, e a gente vai começar a ter bate-papo sobre o direito, sobre como que eles, enfim, estão com o escritório, passaram em concurso público, o que eles estão fazendo e o que eles fizeram, né, para conquistar o que eles têm hoje, né? A partir de quarta-feira da semana que vem, eu vou estar com a Tamires eu acho que ela está até logada aqui com a gente. A gente vai bater um papo. Tamires é advogada previdenciarista, ela tem um escritório, saiu da faculdade, batalhou, montou um escritório, ela está em um escritório em Nova Iguaçu, né, já estou fazendo propaganda para ela. Como eu vou fazer para todos eles, né, que a gente tem uma relação... É diferente a relação que a gente tem com o aluno, né? Quando a gente vê um aluno brilhar, assim, uma coisa dentro, o nosso ego infla junto, né? É muito maneiro. Então, a partir da próxima quarta-feira, pessoal, toda quarta-feira eu vou estar com um ex-aluno, a gente vai estar falando sobre direito, né? Eu acho que eu vou fazer a live vai ser "E agora somos colegas", né? Porque saber como que a pessoa está indo, né? Botar essa pilha aí para vocês, para a gente começar a pensar o direito e relaxar um pouco com relação à vida. Rafa, para a gente terminar, claro. Eu vou fazer uma indicação de leitura para o pessoal que está aí, né? Uhum. Eu queria que você pensasse também num livro. Aliás, eu vou indicar dois, um que é um clássico do direito, né? E outro que é mais... Talvez seja mais conhecido na área do direito, mas na área da educação ele ainda é pouco divulgado. Minha orientadora passou. Tem um livro, eu ainda não sei falar o nome do cara, é Locke Vaquan, que chama-se Punir os Pobres. Punir os Pobres. Ele talvez seja o resumo do que a gente está falando aqui. De um lado, eu tiro o Estado caritativo, né, da jogada, diminuo o Estado e eu crio o Estado punitivo. Né? Talvez se você olhar para os Estados Unidos e para o que está acontecendo, esse discurso de bandido bom é bandido morto, ele se encaixa. Né? Inclusive, esse livro é um dos livros base da dissertação de mestrado de Marielle. Né? Que eu li também. E o outro livro é um clássico do Michel Foucault, que é Vigiar e Punir. Eu penso que esses dois livros são essenciais para quem pesquisa a área social, direito e educação. Bacana. Você deixou um baita de um trabalho agora para pensar, para indicar dois livros, né? Primeiro eu queria indicar um de direito. Né? Eu gostaria de indicar um livro até de um amigo, do Enzo Bello, né? Que é Movimentos Sociais na América Latina, que ele faz uma releitura das lutas e conquistas sociais de direito a partir da América Latina. O Enzo, ele é doutor em Direito pela UERJ e ele é professor da UF. Esse livro dele, assim, é muito, muito profundo, é um livro, assim, bem, bem bacana. E o segundo livro que eu gostaria de indicar é A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos, assim, ela deve ser acompanhada de uma leitura crítica, claro, né, do sistema totalitário comunista, né, mas ela tem que, ela no momento, pessoal, ela tem que ser pensada como qualquer sistema totalitário. A Revolução dos Bichos, principalmente para a galera do direito, não é um livro de direito, mas ele é a essência do direito. Muito legal, cara. Muito legal essa conversa. Bicho, só tenho a te agradecer. Né? Valeu, Pedrão. Fechando essa live, eu vou inclusive pegar o disco do Pink Floyd, de 77, chamado Animals, né? Só por conta dessa tua indicação aí da Revolução dos Bichos. Boa. Irmão, aí, tudo de bom, tudo de bom. Se encontrar. Com certeza. Obrigado por contribuir tanto. Muita gente ouvindo, acho que muita gente reproduz isso. E um abração, cara. Valeu, tchau, tchau. Valeu.